Eu gosto de pedir que os pacientes que fizeram rinoplastia retornem ao consultório 2 dias após a cirurgia. Poderia ser com 7. Mas por que eu peço com 2? Porque embora com 2 dias seja um pouco mais dolorido fazer a troca do curativo, eu gosto de tirar o curativo para eu ver como está debaixo do curativo. Porque o curativo ele tampa o nariz. Então, mesmo com o curativo, você já percebe que afinou, que a ponta subiu, você já percebe algumas coisas. Mas se você estiver tendo, por exemplo, um ponto de sofrimento de pele e aquilo estiver encoberto pelo curativo, você não vai sentir isso e eu não vou ver. Então eu gosto de pedir esse retorno precoce para eu poder retirar o curativo, dar uma examinada e colocar no lugar. E não só para isso, para ver a pele debaixo do curativo como está com 2 dias de cirurgia, mas para que você fique tranquilo. Porque a regra é trocar o curativo com 7 dias. Mas imagina você que operou o nariz e está com aquele curativo que não permite que você tenha noção de como está o seu nariz após a cirurgia. Imagine você esperar 7 dias para poder ver o seu nariz sem curativo. Isso não vai te deixar ansioso ou ansiosa? Então esse é outro motivo pelo qual eu gosto de trocar o curativo com 48 horas. Porque a pessoa ela vai perceber que está tudo bem, ela vai ficar tranquila. Isso não vai criar, um incômodo psicológico, ela vai aliviar logo, entende? Ela vai perceber que está tudo no trilho, tudo certinho. O trem está nos trilhos, mas é claro que a pessoa tem que ter noção que o trem ainda não chegou na estação, é um processo gradual. Mas você com 48 horas percebendo que não tem nenhum desastre, que está tudo, o nariz está retinho, está mais inchado, é claro, a pele está boa, não tem nada de sofrimento de pele, não tem nenhum buraco no seu nariz. Tem gente que acha isso, tem gente que tem medo de ficar com um buraco no nariz. Eu fui perceber isso ao longo do tempo, aprendendo com os próprios pacientes. Eu nunca imaginei que os pacientes tivessem esse tipo de medo. Mas uma vez eu tirei o curativo de uma senhora, ela me disse: que bom, eu achei que meu nariz ia estar todo ralado debaixo do curativo. E aí foi a partir disso que eu comecei, a pedir que as pessoas se tornassem com 2 ao invés de 7 dias para poder dar esse conforto psicológico. E essa senhora era uma senhora esclarecida, não sei de onde ela tirou isso, mas me acendeu a luzinha do alerta e eu mudei minha conduta desde então. Uma das coisas, um dos incômodos físicos que acontecem após a rinoplastia é o nariz obstruído. Não tem jeito, o nariz obstrui mais ou menos, depende de cada um. Por quê? Porque quando eu opero, o nariz ele incha para fora. Só que o inchaço, que é o edema, acontece também para dentro e diminui o buraco por onde o ar passa. Às vezes a pessoa fala comigo o seguinte: doutor, será que você teria como evitar de colocar o curativo interno no meu nariz para eu poder respirar melhor após a plástica de nariz? Olha só, a gente tenta evitar a colocação do curativo, mas geralmente tem que colocar algum curativo, tá? Se a pessoa está sangrando um pouco mais, a gente coloca o curativo. Se não está sangrando nada, a gente evita o curativo. Mas o grande problema nem é o curativo, é o edema, é o inchaço que cada um faz. Não tem gente que opera e fica muito inchado, e não tem outra pessoa que faz a mesma cirurgia e fica menos inchado.
Pois é, isso acontece também com o nariz. O curativo de nariz, hoje em dia, não é igual aquele curativo de antigamente que a gente puxava, fazia profit, tipo tirando uma rolha do vinho. Aquele curativo antigo chamava tampão em dedo de luva. Tem muita gente que vem comigo e conta que já foi operado e teve que usar esse tampão. Eu mesmo já usei em muitos pacientes, porque eu tenho 33 anos de formado. E no começo o que tinha era isso. Depois foram aparecendo os curativos muito mais modernos. Hoje em dia, quando a gente usa o gel Fuan. Ele é uma espuminha de celulose, parece um isopor. Ele é branquinho, branquinho, parece um isopor mesmo, feito de celulose, e ele é biodegradável. Só que com 48 horas, quando eu peço para o paciente vir até o consultório e fazer a troca do curativo externo da pirâmide, eu também tiro esse gel Fuan. Ah, mas para que você tira se ele é biodegradável? Ele vai liquefazendo e você vai respirando melhor. É porque esse processo de liquefação do gel Fuan é lento. Se eu for deixar a natureza trabalhar, você vai ficar muito tempo sem respirar. Então eu tiro ele precocemente para você já começar a respirar. Mas não é ele que tampa o nariz, é o edema. É o principal fator é o edema. Por quê? Porque o gel Fuan, ele não fica assim dentro do nariz. Ele fica assim, ó. Ele não fica assim, ele fica assim. Teria um espaço aqui em cima para passar um pouco de ar. Mas o inchaço é que fecha. E tem também o splint, que são plaquinhas que ficam lateralmente posicionadas em relação ao septo, ensanduichando o septo. O splint também não fica assim, ele fica assim. Então tenderia a passar ar aqui pelo lado. Mas como o nariz incha, aí fica mais difícil.